Mas já tá aqui, já tá prontinho, pode ficar tranquilo. Eu costumo para depois a gente ver como é que ficou, né? Hoje nos foi pedido para falarmos sobre a paz de Cristo. E falar sobre a paz é muito gostoso, né? Então vamos achar aí um clima bem adequado para que a gente possa sair daqui pensando nela, pensando em como nós podemos fazer para nos mantermos com ela. Nós temos 30 minutos, é isso? Isso, mesmo? pode ir até 6h35. Tá bom. Então, nós temos 3 formas de nos mantermos diante da paz. Então, nós podemos trabalhar na paz interior, podemos trabalhar na manutenção da paz e trabalhar na paz exterior. E aí, cada uma delas tem uma vertente. Lembra aquela passagem assim de Jesus? A minha paz vos dou. Quando ele voltou da cruz, né? Voltou da ressurreição da cruz, ele falou, a paz esteja convosco, não é? Por que Jesus se dirigia tanto e falava tanto sobre a paz? Porque a paz, no fundo, nós vamos percebendo que ela é mais ou menos que nem uma água que a gente quer manter na mão. A gente segura aquela água e é impressionante como ela vai escapando. Aqui na Terra nós temos essa dificuldade, porque no fundo a gente vive uma turbulência diária, a gente tem motivos, diversos motivos, que não momentâneos, mas às vezes anteriores, para estarmos sempre arrumando uma forma de não nos mantermos em paz. E essa é a ideia, a manutenção da paz é uma coisa que nós precisamos ir aos poucos construindo, é uma construção. Então é como se nós colocássemos um tijolinho assim a cada momento, a cada dia, a cada situação. Porque no fundo, a paz exige da gente uma série de requisitos e nem sempre nós temos todos eles, não é? É certo que algumas pessoas se mantêm em paz mesmo diante de uma turbulência ao redor. Agora mesmo nós viemos de um local onde cada casinha tinha um tipo de som tocando. E era um som bem alto. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu muitas vezes não consigo nem ouvir a televisão muito alto quando tem alguém ouvindo a televisão, eu estou fazendo outra coisa, a gente já fica com a cabeça cheia, né? Imagine morar aqui, cada casa toca uma música bem alta, um tipo de música, você fala, meu Deus, como é que eles conseguem conviver assim, não é? Um dos requisitos é esse, mas existe, mesmo nessa circunstância, uma forma que a gente se utiliza para que a gente possa, mesmo diante disso, se manter em paz, não é? Mas a paz também vem da consciência tranquila, é um tijolinho muito importante nessa construção. É uma coisa que é muito difícil a gente estar com a consciência tranquila, porque não raras vezes a gente deixa escapar oportunidades de estarmos com a consciência tranquila. Eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso, assim, bem no nosso dia a dia, para que a gente não fique falando assim palavras e mais palavras, que a gente fique tão longe delas, não é? Mas, por exemplo, às vezes a gente é abordado na rua para uma informação ou para um pedinte de uma moeda ou de algum recurso nosso. E na maioria das vezes a gente deixa passar essa oportunidade e depois a gente volta, pensa e fala, meu Deus, eu podia ter atendido, podia ter conversado, podia ter dado uma atenção, não é? Eu me lembro, certa feita, no trânsito, uma pessoa dizia que ele ficava depois muito chateado dele não socorrer algum outro carro que tivesse parado no meio do caminho. Então, hoje, graças a Deus, não tem tantos carros antigos como tinha há alguns tempos atrás. Mas alguns tempos atrás, os carros antigos paravam muito, tinham muito problema de mecânica. E sempre tinha alguém na rua lá precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, não é? Hoje é mais difícil um pouquinho de ver, os carros mais modernos são mais eficientes, sei lá, o defeitinho aparece, mas ele te dá um tempo para você ir atrás, não é? Mas esse amigo dizia que ele ficava aborrecido, porque ele passava falando, nossa, a pessoa está empurrando o carro, bem que podia parar para dar uma ajudinha, né? Dar um empurrãozinho também, aí vai embora. Aí depois olha para trás e pensa, puxa vida, não é? Às vezes em casa, na palavra, às vezes entre parentes, entre amigos, entre familiares, a gente solta uma palavrinha meio mal colocada e aí depois fala, meu Deus, a gente
fala que tem a boca aberta, né? Agora tem um termo novo, né? Um termo novo, assim, uma gíria nova, né? Que chama o outro de boca aberta. Não tem um negócio assim, você é muito boca aberta, né? Quando eu ouvi a primeira vez, eu achava que a pessoa não conseguia fechar a boca. Mas aquelas pessoas que falam, que dá na cabeça, soltam qualquer impropério, a qualquer momento para qualquer pessoa, não é? Mas de vez em quando a gente também se vê assim numa situação assim, recebe uma provocaçãozinha e a gente já responde na hora. Veja um atendente de balcão, uma pessoa que está atrás de um balcão, às vezes ele está um pouquinho fora do eixo, um pouquinho aborrecido, ele trata a gente meio de qualquer jeito. Às vezes um funcionário da companhia de trens, né, que a gente vai perguntar, falar alguma coisa, não sei, vai perguntar não sei para quem, está nervoso, né? E a gente na hora já quer responder, já acha que aquilo é uma coisa que a gente tem que responder, porque nós não podemos levar um desaforo para casa, né? Assim, a gente não pode levar, meu Deus do céu, uma coisa assim tremenda. Mas a gente não pode levar o desaforo enquanto a gente não conhece o Cristo, porque depois que a gente conhece o Cristo, a gente pode levar desaforo, leão, sapo, tudo para casa, porque a gente tem que se segurar, tem que se conversar, tem que ter equilíbrio emocional, tem que buscar o eixo, tem que se apacentar, tem que ter tolerância, tem que ter paciência. Veja só, essa é a paz que o Cristo nos oferece. Veja, mas que coisa, meu Deus do céu. Sabe aquela paz assim de você dormir tranquilo e falar assim, hoje eu não matei ninguém, sabe? Um tipo de coisa assim. Mas a gente fala em tom de brincadeira, mas às vezes a gente solta uma palavra como se fosse uma faca, como se fosse um projétil, não é? Aquela coisa que dá na gente com tanta raiva às vezes, não é? Mas a gente poder deitar na cama e dizer, olha, hoje eu não tenho nada contra ninguém e eu tenho quase certeza que ninguém tem nada contra mim. Mas e aquele fulano do trânsito lá que não deu a seta? Porque às vezes por causa de uma seta a gente cria uma confusão, meu Deus do céu. Cria uma confusão. E aquele problema que nós tivemos lá no banco, que nós fomos lá e falamos que ia fechar a nossa conta e o banco ia falir, já pensou uma coisa dessa? Outro dia eu tive esse pensamento. Briguei lá, não sei se é um banco desses grandes. Eu vou fechar a conta, fiquei com aquela coisa, eu vou fechar minha conta. Aí depois fiquei pensando, mas o banco tem 100 milhões de conta, meu Deus do céu, o que importa uma conta minha? Eles nem sabem que eu existo. Mas a gente não pode, né? A gente se aborrece, se irrita, não é assim? Fica chateado, transtornado, entristecido. Mas essa paz que nós precisamos buscar com o Cristo, das pequenas coisas, dos pequenos momentos. Sabe aquela coisa bacana que algumas pessoas já conseguiram? Dissolver o mal, como se fosse assim uma coisa, dissolver o mal. Vem alguém e fala uma coisa, e a pessoa com muito equilíbrio, foi um erro, é preciso desculpar-se. Sabe assim, aquela pessoa que sabe dissolver o mal. É admirável, não é? Uma coisa admirável. Aí uma coisa que parecia que ia desequilibrar todo mundo, assim, a pessoa mantém uma estrutura, assim, um porte tranquilo e não desequilibra ninguém. Que ela tinha condição de gritar, de brigar, de fazer, de acontecer, e enrolar todo mundo, e amarrar todo mundo, sei lá o quê. E ela se mantém serena, confiante, tranquila, conversa com equilíbrio. Aquela coisa assim que a gente de vez em quando precisa se exercitar. De não se aborrecer. Tipo assim, hoje é dia 19, né? Vamos fazer um teste amanhã, dia 20. Amanhã, dia 20 de março, fazer um teste. Vamos acordar de manhã, dizer assim, hoje nada vai me tirar do sério. Fazer esse teste. Olha que beleza, né? Aí você faz esse teste. Vamos tropeçar na cama. Não. Veja. Levou o tropeção na cama. Ai, mas olha, fazia tanto tempo que eu não tinha essa experiência. Ufa! Vai no pronto-socorro, quebrou o dedo. Fala, ai que beleza, agora eu vou andar de chinelo por uns 6 meses. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Já pensaram? Mas eu digo assim, provocação. Algumas pessoas acordam de um jeito que dá a sensação de que elas parecem que querem provocar. E às vezes nem é por mal dela, ela está tão envolvida, ela está sendo às vezes até instrumento para isso, para aborrecer as pessoas. Você vai perguntar,
Já está assim, irritada, nervosa. As primeiras horas do dia. Aí outro fala assim, como que você consegue acordar sorrindo? Não é? Então podemos fazer esse exercício. Amanhã é domingo, tranquilão. Ó, exercício. Vai tomar um café, esquece, troca, em vez de pôr açúcar, põe sal. Toma um café com sal. Aí seu vizinho pega uma furadeira e começa a furar a parede. Que hora da manhã? 6 da manhã. 6 horas da manhã. Acabou o baile funk, o vizinho pega a furadeira. Será que é aqui? Olha, o exercício vai ser bom amanhã, hein? Amanhã vai ser bom esse exercício, hein? Então aí pode acontecer. Agora, quando não acontece isso, aí vem aqueles senhores e senhoras tão bem arrumadinhos, de terninho, 7 horas da manhã do domingo. Nós testemunhamos, e nós vamos testemunhar agora um feito grande da paz do Senhor para com vocês. Hein? A gente está lá meio desconjuntado, assim, meio despreparado, às vezes de pijama, né? Não, irmão, não, mas a gente faz questão. Agora vamos fazer uma prece junto, mas meu irmão, eu nem tomei café aí. Sabe assim, aquela coisa assim, né? Então eu falo assim, mas hoje é o dia do teste. Hoje nada vai me tirar. Escuta, vocês já estão indo agora? Vamos fazer mais uma prece. Calma. Tinha uma expressão antiga que quem tem o cabelo branco deve saber, que era assim. Calma, o Brasil é nosso. Lembram disso? Não tinha uma expressão assim? Não é? Então, a gente vai estar preparados para atender bem, fazer força, uma força descomunal. Mesmo que você foi dormir às 4 horas da manhã, porque o baile funk acabou 5 para as 4. Baile funk. Então, a senhora mora em um lugar importante, hein? Que tem até baile perto da casa dela. Quando eu era jovem, eu tinha que andar, pegar 2, 3 anos para ir no baile, meu Deus do céu. E ela mora do lado do baile. Não é mesmo? Então a gente vai fazer aquele teste. Mas não é só pela manhã, porque eu só falei de manhã e vocês já estão todos agitados. Aí depois vem a hora do almoço, tranquilo, né? Aí alguém fala assim, nossa, mas todo domingo é a mesma coisa, você não sabe fazer mais nada, só isso, só macarrão com frango. A senhora faz macarrão com frango todo domingo, não? Não. Olha, porque eu tô louco para achar um lugar para comer um macarrão com frango que nem a minha mãe fazia. Então que estou procurando alguém aí. Se alguém for fazer macarrão com frango, já fala logo que amanhã eu venho aí almoçar. Então vai acontecendo essas coisas, as provocações. Aí que está o tijolinho, porque vejam, como é que a gente cria praticidade, cria experiência. Como é que a gente consegue se manter em paz? É com exercícios. Às vezes a gente não consegue, escorrega, cai, fica nervoso, se aborrece. Não tem problema. Aquele foi um exercício, mas nós vamos ter outros. Então naquele a gente já vai fazer força para não cair de novo. Não é? Então, telemarketing que liga em casa. Agora parece que vai mudar algumas coisas, não sei o que lá, mas vai mudar algumas coisas, mas liga e a pessoa fica insistindo que... Mas por que você não quer fazer? Por quê? Mas olha, aqui tem um plano que vai dar certinho para você, não é? Aí a gente fala, que Deus te abençoe, você vai vender bastante no dia de hoje, está tudo bem, fica tranquilo, mas eu não posso comprar. Mas por que você não pode comprar? A tão boa oferta. Imagine só, um terreno no cemitério. Já ofereceram para vocês no telefone isso? Já, né? Olha só. Aí a pessoa fala, mas você não sabe o dia de amanhã. Você tem que ser prevenido. Não é assim? Olha só. Comprar um terreno no cemitério, meu Deus do céu. Tem que ser forte, hein? Telemarketing tem que ser forte. Tem quantas pessoas vocês contratam para chorar no meu velório? Eu moro sozinha. A senhora mora sozinha. Bom. Então são construções que ao longo do tempo eu fico imaginando o Cristo. Eu vou dar um pedacinho de um exemplo de paz do Cristo que a gente não tinha noção. É uma coisa que eu sempre falo, talvez já tenha falado algumas vezes.
mas o cabelo branco vai nos desculpar. Tem uma música de cabelo branco, não tem? É o do cabelo branco, como é que chama? Cabeça branca. Agora o senhor virou celebridade, né? O senhor tem que falar onde é que está parado lá o carro, lá pra gente ir lá se divertir na praia, né? Não é a lancha, né? É uma lancha, é isso mesmo. Mas tem um exemplo de paz de Jesus tão legal, mas tão legal, que é o seguinte: todo mundo lembra daquele episódio da crucificação. E ele então foi pela via, como é que era o nome que eles falavam? Via Crucis, isso mesmo, pela Via Crucis. E num determinado momento, um soldado viu que o Cristo estava tão cansado, tão esgotado, e ele impôs para que uma pessoa do povo ajudasse. Lembram desse pedacinho? Como é que era o nome daquela pessoa mesmo? Como é que era o nome? Cirineu. Aí eles chamaram, o guarda chamou o Cirineu e fez o Cirineu carregar a cruz do Cristo. Lembram disso? Só que nessa história tem um complemento. Qual que era o complemento? Que o Cirineu não tinha ido lá para ver Jesus daquele jeito. Ele tinha ido lá para encontrar-se com Jesus e fazer um pedido especialíssimo para o Cristo. Mas quando ele chegou lá e viu aquela confusão, viu Jesus crucificado, todinho sujo de sangue, aquela coisa, e o povo gritando, os soldados, aquela bagunça, ele falou: meu Deus do céu, e agora? O que vai me acontecer? Ele pensou isso. E então ele não sabia o que fazer, então ele ficou ali olhando, sem saber o que fazer. De repente, o Cristo passa perto dele, o guarda manda ele atender aquela necessidade que o Cristo teve naquele momento. Agora vocês vão entender uma coisa bacana. Quando ele se aproximou de Jesus para pegar a cruz, que não devia ser uma coisa muito fácil, nem muito leve, não é? Porque era bom, enfim. Ele falou: Senhor, a minha filha, Senhor. Falou assim, quando ele foi pegar a cruz e trocar com o Cristo, falou isso: Senhor, minha filha, Senhor. Só falou isso. O Cristo, então, ele assume o lugar do Cristo, anda um pouquinho com a cruz, não é? Quando o guarda manda ele reassumir, Jesus reassumir a cruz, olha só. Ele fala como era o nome do moço mesmo? Cirineu. Vocês estão prestando atenção, né? Estou vendo. O Cirineu, quando o Cristo vai reassumir a cruz, então ele fala para o Cirineu: Cirineu, vai em paz, a tua filha está bem. O que a gente pode tirar de conclusão desse pequeno pedaço? Tirando essa ideia de que o Cirineu carregou um pedaço do trecho da cruz de Jesus, aliviou um pouco o mestre, aquela coisa toda. Tirando isso, a gente vê que apesar daquele vozerio, daquela confusão exterior, o Cristo estava absolutamente em paz. Olha só. Porque você imagina, a pessoa fez uma coisa, ele fez um atendimento espiritual no meio da sua própria crucificação. Olha só que coisa impressionante. Isso mostra pra gente a paz que Jesus se manteve mesmo naquele momento, naqueles momentos difíceis. Como é que a gente poderia fazer um paralelo? Tá muito chato essa conversa. Como se chama mesmo? Não entendi. Pierre. Não sei. Você não sabe o seu nome? Pierre. Ah, bom. É que eu perguntei seu nome. A máscara está cobrindo só a boca, né? Não é? Então, Pierre, está muito chato. Quer que eu te mude a conversa? Quer que eu fale de outra coisa? Não? Pode ser assim mesmo? Pode. Você se prepara, porque logo você vai estar no meu lugar aqui, viu? Com essa idade aí, com essa... Cadê sua mãe? É ela, sua mãe? Cadê sua mãe? Tá em casa. Sou bisa. Ah, bisavó. Meu Deus do céu, eu que queria ter minha bisavó. Eu que queria, viu?
Ah, mas a minha mãe foi embora em 1988. Ai, meu Deus do céu. Imagina a minha bisavó. Mas olha, como é que é seu nome mesmo? Pierre. Pierre. Eu estou admirado com você, viu? Que você é o exemplo, né? Olha. Você tem 6 anos? 6 anos, né? Bom. O que eu estava falando mesmo? Estava tão forte naquele momento. Atendeu o Sirineu. Você vê como que é? É assim, quando você chegar a pintar o cabelinho branco, vai acontecer isso também. Vai treinando, viu? Vai treinando. Mas o tio está fazendo uma brincadeira para ver se a turma está mesmo com atenção, né? Para ver se a gente está conseguindo ter a atenção que precisa. Bom, então como se chama mesmo? Caio. Ah, o Caio. Quem é que é sua mãe? Sua mãe é ela. Eu também estou admirado com você, Caio, sabia? Você tem 7? 7. Nossa, eu com 7 anos não sei, não. Eu acho que minha mãe já tinha me amarrado na casinha do cachorro, viu? Porque, não é? Ah, você gostou, né? Tá vendo? O tio não fala só bobagem, né? Bom, então a gente vai percebendo que Jesus naquele momento, naquela situação tão delicada, tão difícil, se manteve numa condição absolutamente em paz. Porque na verdade eu fico imaginando uma coisa assim. A gente tem na figura de algumas pessoas, né, umas pessoinhas assim, uma estima tão grande, mas tão grande, um amor tão grande, não é? E às vezes eles fazem umas coisas, mas no fundo a gente nem se incomoda. Às vezes até alguma coisa grave, não é? E a gente não se incomoda. Ah, tadinho, pequenininho, vai crescer, não sabe, vai aprender, vai se desenvolver. Aí eu fico pensando, Jesus nos vendo naquela hora, fazendo aquilo. Meu Deus do céu, o homem só veio aqui para fazer o bem, ajudou as pessoas, tratou das pessoas, cuidou. Todo o amor possível que ele podia dar, ele deu para as pessoas. Vida simples, não cogitou nada de ninguém, não fez nada que pudesse atrapalhar a vida de alguém, nada, absolutamente nada. E aí nós o tratamos assim. Aí você vê assim um bisavô, uma bisavó, uma mãe, um pai. Às vezes tem um filho que você trata ele tão bem, faz tudo por ele, tudo. De vez em quando ele solta uma malcriaçãozinha, uma coisinha. Na hora que fica assim, mas depois a gente releva, né? Deixa passar. Mas por quê? Porque nós temos um extremo amor por eles. E aí dá para tirar a seguinte conclusão: do amor que o Cristo tinha pela gente. Imagine só. O Cristo se deixou levar. Quantas vezes... Tem uma passagem no Evangelho que disse que o Cristo estava no meio das pessoas e de repente eles queriam prender ele. Quando eles foram ver, ele sumiu. Sumiu no meio das pessoas, ninguém achou ele. Eu fiquei pensando, falei, ele se deixou levar, né? Se deixou prender para resolver aquela situação desconfortante que haviam criado a respeito, não é? Porque ele pensava, meu Deus, meus irmãozinhos da terra, poxa vida. Imagine, 2000 anos atrás, né? 2020, 2030, alguma coisa perto disso. Imagine como a gente estava, ainda em sentimento. Se hoje a gente ainda tem vontade, né? Assim, de saber quem é o dono do baile de funk. Se hoje a gente tem essa vontade, imagine, 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, como ainda nós éramos, né? E o Cristo já tinha toda a evolução. Por isso que a paz do Cristo pode estar um pouco longe de nós, mas nós precisamos entrar no caminho dela. Nós precisamos nos acertar para irmos em direção a essa paz. Aquela paz que é a combinação que nós vamos fazer para amanhã, não vai me incomodar.
Isso não vai me incomodar. Ah, você foi fazer uma cirurgia e o médico errou na sua cirurgia. Cortou uma perna. Aquela paz de Jesus, da confiança, que Deus não fecha uma porta sem abrir 2, 3, 4, 5 janelas. Essa é a paz que nós precisamos ter. Ah, aquela dificuldade momentânea, aquele problema grave de saúde que nós vivemos, nós precisamos ter essa paz e essa confiança que o Cristo teve. Imaginem, é isso que nós precisamos entre nós. Isso não é uma coisa que a gente vai buscar lá fora e vai realizar lá fora imediatamente. Isso é uma coisa que a gente vai construindo e devagarzinho a gente vai estabelecendo ao nosso redor. A gente não consegue identificar aquela pessoa que já sabe, puxa vida, olha a tranquilidade dessa pessoa, a serenidade dela. Olha como que essa pessoa se comporta. Nossa, está caindo, as coisas estão caindo ali, tá sereno, tranquilo, confiante. Bom, chega de paz, agora vamos para a guerra. Tinha uma frase que é antiga, né? Aliás, duas coisas. Uma delas é a seguinte, era assim, que aqueles que pretendem a paz precisam se preparar para a... Já ouviram isso? Ufa, né? Mas tem uma outra passagenzinha também, que é do plano espiritual, dizendo assim, vamos lá, pedir para os espíritos, meu Deus do céu, os homens estão querendo arrumar uma confusão lá na década de 40, vai ter segundo conflito mundial. Falaram, vamos todo mundo subir lá para o céu para pedir a ajuda dos espíritos superiores, para isso não acontecer. Aí chegaram lá, os espíritos falaram assim, deixa eles guerrearem em paz. Porque tem certas coisas que não tem jeito, né? Tem certas coisas que não tem jeito. Vocês já viram na internet aqueles bichinhos que tem os predadores naturais? Aí o moço fica de longe olhando, aí vem o leopardo e vai, ataca um bicho lá e pega ele e... dizer, puxa, mas o que a gente pode fazer, né? Às vezes a gente não pode fazer nada. Está dentro de um contexto que a gente não tem poder nenhum. Mas os espíritos falam pra gente, a gente pode construir a paz pessoal, individual, depois a paz familiar, depois a paz do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Porque o que é, na verdade, um país? É um conjunto de cidades. Mas o que é um conjunto de cidades? O que é um conjunto de cidades? É um aglomerado de famílias, de casas, de pessoas, não é? Que estão mais ou menos separadas em famílias, não é? Tem algumas pessoas sozinhas, mas num grande contingente tem lá a família, pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, né? É isso que faz a nossa humanidade. Agora, se a gente conseguir essa proeza de conseguir buscar, exercitar, manter e trabalhar pela paz, olha, 3 coisas fortes. Aí, obviamente, nós vamos irradiar a nossa paz para o mundo todo, não é? Então, essa é a proposta cristã. É claro que é uma proposta de não é de pequeno, nem de médio, nem de curto prazo, né? É uma proposta de longo prazo, porque o Cristo sabe do degrau evolutivo que nós vivemos na Terra. A maior parte de nós ainda estamos engatinhando no conhecimento espiritual, moral, né? Por isso que em determinados momentos a gente vai escorregar, vai cair, que é muito natural. Mas o quanto nós pudermos, nós vamos trabalhando para que essa paz possa se estabelecer no nosso planeta. Olha, existem planetas que já alcançaram esse nível de paz. Olha que coisa boa, né? Aí vai alguém lá para atormentar a paz, aí com tranquilidade eles vão lá e falam, mas não pode ser assim, aqui é de outro jeito, não é? Então vejam, devagarzinho a gente vai criando formas e condições de estabelecer essa paz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos continuar cultivando a paz em nossos corações.
Tá bom, Caio? Tá bom, Pierre? Você é Pierre? É? Seu nome é Pierre? É? É isso aí. Muito obrigado. Faço a prece? É?